Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio e eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno resumo, uma pequena atividade do meu curso de visualização de dados experimentais que vai estrear na semana que vem, né? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou engenheiro químico formado na UBRA em 2014. Durante esse período da graduação eu fiz um período de graduação sanduíche no KAIST, na Coreia do Sul. Fiz mestrado em Ciência dos Materiais, né? Durante desse período também fui pesquisador na University of Victoria, no Canadá. Eu fiz um MBA em Gestão de Projetos, que eu terminei ano passado, e terminei o doutorado em Ciências dos Materiais no ano passado também. Aí nesse período entre bolsas, que eu vou começar no próximo semestre na University of Washington, eu estou dando esses cursos aí, né? Então, uma dúvida que a gente tem, às vezes a gente quer visualizar muitos dados, muitas características das nossas bases de dados em uma tela 2D. Só que isso é muito difícil, às vezes o gráfico 3D não fica tão bom. Como é que a gente faz, né, para poder visualizar essas características dos nossos dados? Aqui eu trago um exemplo de uma base de dados, de um artigo que a gente publicou, que é o diâmetro de pontos quânticos contra a temperatura de crescimento. Então aqui a gente tem um gráfico bem clássico, né, onde a gente vê aqui algumas tendências em relação ao diâmetro e à temperatura de síntese. Adicionando uma terceira dimensão, eu coloquei aqui o tempo, né? O tempo passa a ser uma dimensão aqui no eixo X, a gente tem a temperatura de síntese aqui no eixo Y, e a gente vai ter o diâmetro aqui mapeado como uma cor, ou seja, as cores mais claras vão representar os maiores diâmetros e as mais escuras representam os menores. Daí a gente aqui já consegue ver uma tendência das cores mais claras, né, estarem atreladas às maiores temperaturas. Pode adicionar também uma quarta dimensão. Então a gente continua tendo aqui o tempo, que sempre fica no eixo X. A gente tem a temperatura da síntese aqui no eixo Y, né? E a gente vai ter a temperatura de injeção aqui, que é uma outra temperatura, um outro atributo, uma outra dimensão, como sendo a cor. E o diâmetro passa a ser representado pelo próprio diâmetro da bolinha que a gente usa, né? Do ponto. Então aqui a gente já começa a ver também algumas tendências. A gente vai ver um crescimento muito rápido aqui, né? E a gente começa a ver temperaturas menores também associadas com diâmetros menores. Então olha como a gente vai conseguindo tirar conclusões com base nessas visualizações. A gente pode adicionar mais uma dimensão, né? A gente pode adicionar uma quinta dimensão. A gente continua aqui com o tempo no eixo X e a temperatura no eixo Y, né? A temperatura de injeção continua aparecendo aqui. Né? O diâmetro continua sendo o tamanho do nosso ponto aqui, só que aí o precursor aqui, né, da nossa síntese, ele passa a ser representado por um símbolo, né? Então aqui a gente pode começar a ver também, associar as diferentes características desses nossos pontos quânticos com os diferentes reagentes que foram usados na reação. E finalmente a gente tem aqui uma sexta dimensão que a gente inclui. Essa dimensão é a técnica de caracterização, onde a gente vê aqui, né, continua, né, com a temperatura de crescimento e a temperatura de injeção aqui nessas dimensões. A gente vai ter o tempo no eixo X, né, o diâmetro continua representado pelo tamanho do ponto, o precursor aqui continua representado pelos diferentes símbolos, né, e a gente tem separado em dois frames aqui a forma de caracterização, né? Se for por espectro ou se for por microscopia eletrônica. E aí aqui a gente vê claramente, né, tendências diferentes aparecendo que depois a gente vai poder relacionar aos fenômenos físicos. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse curso que vai ter início na semana que vem, tá? O curso vai ter no dia 12, na segunda-feira e no dia 14, na quarta-feira, com início às 19 horas. Espero vocês lá.